Emocionante revelação. Sheik Estéreo descobre o bebê surpreendente que transformou sua vida. Leandro, um sheik respeitado em São Paulo, é a definição de sucesso. A vida é feita de conquistas, carros luxuosos e reuniões de negócios em restaurantes sofisticados. Mas, por dentro, ele luta contra uma dor invisível que o consome, a infertilidade. Em uma cultura onde a masculinidade é medida pela capacidade de ser pai, ele se sente um estranho em um mundo que exige algo que não pode dar. A pressão de manter a imagem perfeita o faz se sentir preso, sufocado, e a solidão se torna seu único aliado. Certa manhã, após uma série de reuniões enfadonhas, ele decide caminhar pelas ruas quentes e movimentadas da cidade, buscando um pouco de alívio. O calor do asfalto e o barulho dos carros o envolvem, mas o peso no peito só aumenta. É ali, no meio da correria, que seu destino toma um rumo inesperado. Um acidente acontece, um carro veloz derrapa e provoca um tumulto. No meio da confusão, ele cruza o olhar com Juliana, uma mãe solteira desesperada com um bebê chorando nos braços. O seu nome é Léo, e naquele instante, Leandro percebe que a vida pode mudar em um segundo. Levando Juliana e Léo ao hospital, algo em seu coração começa a se despedaçar. O choro do bebê ecoa em seus ouvidos, como uma canção que o faz lembrar da infância, do amor inocente que ele sempre sonhou em ser capaz de dar. No ambiente agitado do hospital, ele se vê diante de um dilema bombástico. Como um homem que não pode ser pai pode cuidar de uma criança? Juliana, com seu olhar cansado, implora por ajuda. O instinto de proteção de Leandro se ativa. À medida que os dias se passam, ele começa a se envolver. Os pequenos sorrisos de Léo despertam nele emoções que ele pensava perdidas. Entretanto, as inseguranças o perseguem como sombras. Os olhares de desaprovação dos colegas, que consideram seu ato de bondade uma fraqueza, e as expectativas da sua família vão ecoando na sua mente. Falar com sua mãe, que sempre sonhou em vê-lo casado e com filhos, passa a ser um fardo. Mas o amor que ele começa a sentir por Léo brilha mais forte do que qualquer expectativa social. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Conforme a paternidade começa a se desenhar em sua vida, Leandro enfrenta batalhas internas. Ele se vê em meio a um choque geracional. O pai, tradicional e conservador, questiona sua decisão de apoiar Juliana e Léo. O embate se intensifica quando Leandro deve defender sua nova visão de família. Aquela imagem do sheik bem-sucedido está prestes a se transformar em algo muito mais profundo. Um homem que luta por amor e aceitação em todas as suas formas. Diante de Léo, Leandro entende que a paternidade vai além da biologia. E mesmo sem filhos biológicos, ele descobre que o amor pode se expandir de maneiras inesperadas. Nas últimas noites, enquanto o bebê dorme em seus braços, um sentimento poderoso invade seu ser, e ele sabe, não pode mais se esconder. A dúvida e o medo são reais, mas a chance de criar um legado se torna um desejo inabalável. E assim, Leandro se prepara para contar sua história ao mundo e desafiar tudo o que sempre acreditou sobre paternidade. Será que o público estará pronto para essa nova verdade? A tensão cresce enquanto ele se depara com a possibilidade de um amor verdadeiro que pode mudar tudo. As semanas passaram e a vida de Leandro se transformou. A presença de Léo tornou os dias mais claros e as noites mais curtas. O amor que ele começou a sentir pelo bebê abalou suas estruturas, desnudou suas vulnerabilidades e, ao mesmo tempo, deu a ele um propósito renovado. A rotina agora incluía risadas infantis, fraldas, mamadeiras e o inconfundível cheiro de talquinho que impregnava o apartamento.
Cada novo sorriso de Léo era como um pequeno sol brilhando em sua vida. Entretanto, a euforia da descoberta estava longe de ser um mar de rosas. O olhar desaprovador do pai parecia sempre vigiar, como uma sombra que seguia a cada passo. Em um jantar de família, a tensão cresceu ao ponto de Leandro não conseguir mais se calar. Entre o prato de arroz e o feijão, ele decidiu enfrentar seu pai. Pai, eu sei que isso não faz sentido para o senhor, mas Léo me ensinou mais sobre ser homem e ser pai do que qualquer coisa que eu possa ter aprendido em nossa cultura. O que importa é o amor que damos, não a biologia. Suas palavras estavam carregadas de coragem e emoção. O velho, surpreso e um tanto contrariado, fez uma pausa. A mesa caiu em um silêncio profundo, enquanto as tradicionais vozes da família eram sepultadas sob o peso da revelação. Por um momento, Leandro achou que seu pai poderia compreender, que talvez ele estivesse pronto para aceitar. Mas a resposta que veio foi uma ladeira escorregadia de dor. Leandro, você não entende as tradições, a honra, começou o pai, e embora a conversa fosse difícil, Leandro não recuou. Mas eu entendi outra coisa, pai. Aqueles que amam e cuidam são os verdadeiros pais. Não se limita a um gene. Sua voz tremia de emoção, mas a determinação era visível. A discussão esquentou e a presença de Léo subiu como um turbilhão na mente de Leandro. Ele não era apenas um sheik de negócios ou um homem de status. Ele agora era um pai em busca de um legado. A batalha contra as opressões sociais o fazia sentir-se mais forte, mas também mais vulnerável. E ali, neste embate familiar, Leandro percebeu que ainda havia um longo caminho a percorrer. A luta pela aceitação não era apenas por si, mas também por Léo e Juliana. O telefone tocou no momento exato em que a tensão pairava no ar, e sua mão tremeu quando viu o número na tela. Era Juliana e ela parecia aflita. Leandro, precisamos nos encontrar. É sobre Léo. Algo aconteceu. O coração de Leandro disparou. O que poderia ser tão urgente? Rapidamente, pediu licença e saiu da mesa, deixando o olhar perplexo do pai e dos familiares para trás. Momentos de dúvida e medo preenchiam sua mente enquanto ele se dirigia para o encontro. O que será que Juliana queria compartilhar? Sua mente pulava de uma possibilidade a outra e sentia que o destino estava prestes a fazer mais uma reviravolta em sua já transformada vida. No caminho, ele refletia. O amor é uma força poderosa, mas também pode ser um fardo. Se ele já enfrentava uma guerra em casa, o que mais poderia estar à espreita do lado de fora? E aquele menino, Léo, o que o futuro reservava para ele? O frio na barriga aumentou à medida que se aproximava do ponto de encontro. Qual seria a realidade que o aguardava? Desconhecendo que a vida dele estava prestes a ser desafiada em um nível que nunca imaginou. Leandro chegava ao café, o lugar onde sempre se encontravam, mas a atmosfera estava diferente. O cheiro do café fresco que costumava ser acolhedor agora pesava no ar. Ele podia sentir a apreensão vibrar na pele, e cada passo se tornava mais difícil. Juliana estava sentada em uma mesa ao fundo, com os olhos marejados e um olhar perdido. O coração de Leandro disparou ainda mais. O que poderia ter acontecido com Léo? Juliana, ele chamou ao se aproximar. Sua voz estava embargada, arrastando a angústia. Ela olhou para cima e ele viu uma mistura de alívio e terror em seu rosto. Leandro, me desculpe por te chamar assim tão abruptamente. É sobre Léo. Aconteceu algo que eu não sei como explicar. Leandro puxou uma cadeira, sentando-se à sua frente. O mundo ao redor parecia ter desaparecido. Somente a presença dela e a preocupação por Léo ocupavam sua mente. O que houve? Ele chamou, a urgência questionando em seu tom. Juliana respirou fundo, como se tivesse que reunir toda a coragem que ainda tinha dentro de si. O médico me ligou. Ele disse que ele precisa fazer alguns exames. Aparentemente, há um problema de saúde que não está claro. Eles acham que pode ser coisa séria. Aquelas palavras atingiram Leandro como um soco no estômago. Sua mente girava. O que significava sério?
Ele se lembrava de cada sorriso, cada risada do seu menino. Como poderia algo tão terrível estar à espreita? A vida que parecia tão cheia, agora se transformou em um cenário de incertezas. Não, não pode ser, murmurou, tentando absorver a enormidade da revelação. Cada batida do seu coração parecia uma batida de tambor na sua mente, aumentando a ansiedade. Juliana, confusa, tentou confortá-lo. O médico disse que precisamos seguir adiante com os exames o mais rápido possível. Eu não sei os detalhes, mas é urgente. Precisamos agir. O desespero tomou conta de Leandro. Ele olhava ao redor como se o café fosse hospício, os rostos dos desconhecidos tornando-se vultos. Ele precisava fazer algo. Tinha que achar uma saída, uma solução. Vamos levá-lo ao hospital, agora mesmo! Sua voz saiu firme, apesar do turbilhão interno. Juliana assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, claro. Enquanto se levantavam e se dirigiam para a porta, Leandro sentiu o peso de uma nova responsabilidade. Ele já havia lutado tantas batalhas, mas nenhuma se comparava à que agora estava prestes a enfrentar. O que ele perderia se não conseguisse proteger Léo? Quando chegaram ao carro, sua mente estava a mil. Ele refletia sobre tudo que havia enfrentado nos últimos meses, cada desafio e cada pequena vitória. E agora, a vida de seu filho estava em jogo. A estrada até o hospital parecia uma eternidade. O som do motor dizendo tímidas promessas que tudo daria certo. O olhar preocupado de Juliana refletia a mesma angústia de Leandro. Ele queria acreditar que, assim como os desafios que já enfrentavam, isso também poderia ser superado. Ao chegarem ao hospital, uma onda de adrenalina percorreu seu corpo. Mas, quando olharam para a entrada, uma nova pergunta brotou em sua mente. O que os aguardava depois daquela porta? Que tipo de luta estava prestes a começar? Desesperado por respostas, ele segurou firme a mão de Juliana e juntos atravessaram a porta para um futuro cheio de incertezas. O que o destino reservava para Léo? Isso era apenas o começo de uma jornada que eles nunca imaginaram que teriam que enfrentar. Leandro e Juliana caminharam pela entrada do hospital como se tivessem atravessado uma linha invisível que os separava da normalidade. Os corredores eram longos, com luzes fluorescentes que pareciam brilhar como estrelas distantes em um espaço sem fim. O som de máquinas e murmúrios de outros pacientes se misturava em uma sinfonia de expectativa e medo. Onde devemos ir? Juliana perguntou, ainda com os olhos cheios de lágrimas. Ele respirou fundo, tentando manter o foco. Vamos ao balcão de atendimento, respondeu, apontando para a recepção mais à frente. O coração de Leandro batia tão rápido que ele sentia como se pudesse escutá-lo ecoando em todo o prédio. Enquanto se aproximavam, um recepcionista levantou o olhar, pronto para atendê-los. Leandro percebeu que por trás da fachada calorosa do trabalhador havia a rotina pesada de um hospital, onde novidades e tristezas cruzavam todos os dias. Oi, estamos aqui para ver o Léo. Ele... Começava a falar, mas suas palavras falharam ao chegar na boca. O recepcionista sorriu, mas a expressão solidificou-se ao perceber a gravidade da situação. Vocês são os responsáveis pela criança? Indagou, com um tom que alternava entre profissional e compreensivo. Sim, Juliana disse, um pouco mais firme. Ele precisa fazer uns exames. O funcionário os guiou até uma sala de espera, onde uma série de cadeiras se alinhavam de forma ordenada. Leandro sentou-se, mas não conseguia permanecer quieto. A ansiedade pulsava em suas veias, misturando-se à expectativa do que viria a seguir. E se for algo grave? Juliana questionou, os dedos nervosos entrelaçando-se. Não pense assim. Precisamos focar no que podemos fazer agora. Suas palavras saíram com serenidade, mas a verdade era que ele também estava consumido por incertezas. O tempo parecia arrastar-se, como se o relógio estivesse zombando de sua dor. Leandro olhou para cada detalhe ao seu redor. As crianças brincando, os pais com olhares esperançosos, médicos que entravam e saíam com papéis nas mãos. Tudo parecia tão normal, enquanto a vida de Léo pendia em uma balança.
Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, uma médica entrou na sala. Seu rosto era de seriedade, mas havia compaixão em seus olhos. Leandro sentiu o coração afundar no peito. Sou a doutora Camila. Venho falar sobre as questões de saúde do seu filho. Ela sentou-se à sua frente, fazendo o ambiente parecer ainda mais tenso. O que aconteceu? Ele está bem? O desespero tingia a voz de Leandro. Precisamos ser cautelosamente otimistas. Os exames mostraram algumas anomalias que precisam ser investigadas mais a fundo. Parece que há algo afetando. A médica hesitou, buscando palavras que coubessem pela gravidade da situação. Os rins do Léo. Pela primeira vez, Leandro sentiu uma fissura na esperança. Ele respirou de forma irregular, com o peito pesado. Mas isso é grave? Perguntou, quase sem ar. É muito cedo para uma resposta definitiva. Vamos precisar de mais exames, mas o melhor é manter a calma e fazer tudo o que pudermos para ajudá-lo. O Léo precisa de força e apoio. A médica falou com uma firmeza que tinha um toque de carinho, como se estivéssemos falando de um amigo querido. Leandro sentiu as pernas fraquejarem. Aquelas palavras, ao mesmo tempo um raio de luz e uma tempestade, deixaram suas emoções em um caos turbulento. Foi nesse momento que Juliana segurou sua mão com força, trazendo um fio de esperança. Mas, enquanto suas emoções oscilavam entre o desespero e a coragem, uma pergunta se instalou na mente de Leandro. Até onde ele estava disposto a ir para encontrar a cura que seu filho precisava? E a resposta era algo que ele nunca havia imaginado explorar. O que mais estava escondido sob a superfície do que pensavam ser uma vida simples? A verdade revelaria não apenas um novo desafio, mas uma força que eles nunca souberam que existia dentro de si. Virar-se para o desconhecido poderia mudar tudo. O que essa jornada revelaria? Juliana e Leandro saíram do consultório com a sensação de estarem em uma bolha, distantes do mundo real. O corredor do hospital se estendia diante deles, infinitamente longo, como se eles tivessem sido transportados para um lugar onde a dor e a esperança coexistiam em uma dança estranha. Precisamos agir rapidamente, disse Juliana, quebrando o silêncio. Seu olhar era sério, determinado. Não podemos deixar o Léo esperar. Eu sei, mas e se os exames forem ainda piores? Leandro não conseguia tirar a preocupação de sua mente. A ideia de que a saúde de seu filho poderia estar em perigo era uma sombra escura que se abatia sobre sua alma. Ambos sabiam que o caminho pela frente estaria repleto de incertezas. As palavras da doutora Camila ainda ressoavam em suas mentes, cautelosamente otimistas. Mas como encontrar otimismo em meio ao medo que os consumia? O hospital deve ter algum serviço de apoio, Juliana sugeriu, enquanto caminhavam em direção à próxima sala de atendimento. Podemos conversar com alguém que possa nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo. A ideia fez sentido. Precisavam de informações, de algum tipo de orientação. Assim, depois de se registrar novamente, foram atendidos por uma assistente social que escutou seus medos com paciência. Iconicamente, enquanto conversavam, Juliana ainda segurava firme a mão de Leandro, como se a conexão física pudesse proporcionar um pouco de tranquilidade a ambos. É natural sentir-se preocupado, disse a assistente, com uma voz suave como a brisa quente em um dia de verão. Mas existem maneiras de lidar com isso. Vocês não estão sozinhos. Muitos pais enfrentam desafios semelhantes. Leandro ouviu, mas sua mente estava em um turbilhão. Ele observava cada palavra daquela mulher, mas seu olhar se desviava, buscando Léo na mente, o sorriso dele, a alegria em seus olhos, sua risada inocente. Como poderiam enfrentar um futuro que parecia incerto e ameaçador? A assistente social, percebendo a dificuldade que enfrentavam, se inclinou para a frente, suas palavras agora mais focadas. Vocês podem procurar grupos de apoio, conhecer outras famílias que já passaram por isso. O apoio emocional pode fazer maravilhas. Essas palavras trouxeram um leve alívio. Leandro olhou para Juliana e viu o reconhecimento nos olhos dela. A ideia de não estarem sozinhos frente a toda essa tempestade era um pequeno raio de luz em meio à escuridão.
Mas à medida que conversavam, um pensamento intrusivo começou a se formar na mente de Leandro. E se a cura não estivesse apenas nos tratamentos médicos e em toda a tecnologia que o hospital poderia oferecer? E se buscássemos algo mais? Ele disse abruptamente, levantando a voz. Não estou falando de remédios, mas de alternativas. Juliana virou-se completamente. Alternativas? Como assim? Eu ouvi sobre terapias naturais, algo que poderia ajudar. Pode ser que exista uma maneira de fortalecer o corpo do Léo enquanto esperamos por respostas médicas. Juliana hesitou. A ideia de expandir suas opções parece algo intuitivo e quase primal. Mas havia um medo subjacente também. Seriam capazes de lidar com tudo isso? O olhar de Leandro a encorajou a refletir sobre as possibilidades. A esperança precisa ser alimentada, não é mesmo? Mas essa jornada em busca da cura estaria cheia de escolhas e desafios. Vamos juntos, decidiu, com uma firmeza renovada. Se precisarmos explorar novos caminhos, que seja, estamos juntos nessa. Enquanto os dois saíam da sala, um novo sentido de propósito começou a se instalar. O que inicialmente parecia ser uma simples visita ao hospital, agora se transformava em um ponto de virada em suas vidas. E foi nesse momento de renovada determinação que, ao virar a esquina, descobriram um mural no corredor, repleto de fotos de crianças que haviam superado enfermidades, cada uma com mensagens de esperança. Uma em especial chamou a atenção de Leandro. Cada dia é uma nova chance. As palavras ficaram ecoando em sua mente. Ele sentiu que poderia fazer isso, que eles poderiam encontrar um caminho. Mas, ao mesmo tempo, uma nova preocupação o atingiu como um soco no estômago. E se tudo isso não fosse suficiente? O que mais eles precisariam fazer para garantir a saúde do filho? Os dois sabiam que estavam apenas começando uma jornada, e o que estava por vir seria feito de escolhas difíceis e desafios inesperados. Mas havia algo mais, algo que ainda estava por ser descoberto, e isso aumentava sua ansiedade. Até onde você iria para salvar o seu filho? Perguntou Leandro a si mesmo enquanto se perdia em pensamentos. A resposta viria, mas talvez não da maneira que ele imaginava. E ali, à beira de um novo início, a próxima reviravolta da história de Leandro e Juliana estava prestes a acontecer. Juliana e Leandro deixaram o hospital, os ecos dos corredores ainda ressoando em seus ouvidos. O ar fresco do lado de fora parecia quase irreal, como se a realidade tivesse mudado enquanto estavam dentro daquelas paredes. O sol brilhava intensamente, mas a luz não conseguia dissipar completamente a nuvem escura que se instalava sobre eles. Precisamos encontrar essas terapias alternativas, Juliana disse enquanto caminhavam juntos em direção ao carro. Da última vez que ouvi sobre isso, muitas pessoas falavam sobre como a alimentação e a espiritualidade podem fazer diferença. Leandro acenou, mas sua mente ainda girava em torno da ideia de controle. Eles estavam prestes a entrar em um universo desconhecido, e isso o apavorava. Mas será que isso realmente funciona? E se for apenas uma perda de tempo? Juliana parou e segurou o rosto dele entre as mãos, olhando em seus olhos profundos. Eu sei que você está com medo, amor, mas precisamos tentar tudo o que pudermos. Léo merece. O lamento em sua voz fez o coração de Leandro apertar. Era verdade, para eles não restava outra escolha além da luta. No dia seguinte, munidos de um punhado de informações colhidas sobre terapias naturais, começaram a fazer ligações. Encontraram uma clínica que oferecia um tipo de tratamento alternativo, que envolvia desde dietas rigorosas até práticas de meditação e yoga, tudo voltado para fortalecer o sistema imunológico das crianças. Juliana já estava animada. Olha, Leandro, as avaliações são boas. As mães falam que seus filhos melhoraram bastante. Leandro não estava tão certo. Contudo, o sorriso dela era contagiante e, no fundo, ele queria acreditar. Fecharam a agenda por uma consulta no dia seguinte. Ao chegar na clínica, foram calorosamente recebidos por uma terapeuta que transbordava entusiasmo. O ambiente era acolhedor, cheio de cores vibrantes e aromas de ervas.
Sejam bem-vindos, ela exclamou, com um sorriso amplamente aberto. Vocês devem ser os pais do Léo. Não se preocupe, aqui nós vamos trabalhar juntos. Com a consulta na reta final, a terapeuta começou a explicar a importância da alimentação e da meditação. É tudo um processo de autoconhecimento. Somente quando nos conectamos de verdade com nosso corpo é que começamos a entender o que ele realmente precisa. Juliana estava fascinada, como se as palavras da terapeuta tivessem acendido uma chama nova dentro dela. Mas Leandro ainda estava preso nas realidades. O mundo convencional da medicina ocupava sua mente como um sussurro, insistente e desafiador. É fácil se deixar levar por essas alternativas, ele comentou recatado, mas nós não podemos esquecer das recomendações médicas. A terapeuta respirou fundo, pronta para responder. Eu entendo seu receio, mas a verdade é que a medicina convencional e a terapia complementar podem andar lado a lado. Ambas têm seus lugares e pouca coisa é mais poderosa do que a combinação das duas. Leandro olhou para Juliana, que já estava gradeando uma reforma alimentar com entusiasmo. E se tudo isso não for suficiente? A pergunta surgiu de sua boca como um eco de insegurança. Mas a terapeuta apenas sorriu, sem pressa. Então, vocês não estarão sozinhos. Vamos juntos nessa caminhada. As palavras dela lhe trouxeram um pequeno conforto. Era bom saber que podiam contar com mais pessoas. Ele sentia uma raiva interna crescendo, um desejo voraz de proteger seu filho a todo custo. Quando chegaram em casa, Leandro viu Léo brincando com seus brinquedos no chão da sala. O sorriso do menino, largo e inocente, tocou algo profundo dentro dele. Acredita que podemos fazer isso? Juliana perguntou, percebendo o olhar distante do marido. Ele suspirou, um misto de dúvida e esperança pulando dentro dele. Sim, mas e se? E se perdermos o tempo precioso? E se não conseguirmos salvar nosso filho? Olha, ao menos tentaremos. A certeza na voz dela trouxe um novo ânimo. Isso é tudo o que podemos fazer neste momento. Mas, no fundo, Leandro não conseguia se livrar de uma sensação inquietante. Algo estava se formando na escuridão. Naquela noite, enquanto tentava dormir, seus pensamentos se entrelaçaram em hipóteses aterradoras. E uma ideia começou a tomar forma. Na manhã seguinte, quando acordou, uma determinação intensa percorreu seu corpo. Leandro precisava descobrir algo mais, algo que pudesse mudar tudo de uma vez. Mas o que poderia ser? Ele estava prestes a tomar uma decisão que poderia colocar tudo em risco e levar sua família a um lugar inesperado. A pergunta que o assombrava era simples e aterrorizante: até onde ele realmente iria para salvar Léo? Leandro mal conseguia pensar em outra coisa enquanto se sentava à mesa naquela manhã. O café esfriava ao lado dele e as torradas com a manteiga derretendo se tornavam um mero detalhe em meio à tempestade em sua mente. O que ele poderia fazer para que tudo mudasse? A ideia que se formara durante a noite pulsava como uma batida de tambor em seu coração. Juliana entrou na cozinha, com os cabelos soltos e um sorriso no rosto. A luz do sol incidia em seu rosto e, por um momento, Leandro se perdeu em sua beleza. Mas logo a realidade o puxou de volta e a determinação tomou conta dele. Amor, eu andei pensando e precisava te contar. Ele começou, a voz vacilante. A expressão de Juliana mudou, como se o clima na sala tivesse mudado. Ela puxou uma cadeira e se sentou, olhando-o atentamente. O que foi, Leandro? Ele respirou fundo. E se a gente procurasse algo mais, fora do convencional? Os olhos de Juliana brilharam, mas logo uma nuvem de dúvida pairou sobre eles. Você está falando de o que exatamente? Uma consulta com um especialista em terapias alternativas, alguém que possa nos ajudar a entender essa situação de um jeito diferente. Mas não só isso. Eu quero buscar informações, talvez encontrar um tratamento fora do país, em clínicas conhecidas. Juliana hesitou. Isso pode ser arriscado. E se não existir nada que realmente funcione? Mas e se funcionar? A urgência na voz dele brotou de um lugar profundo. Eu não consigo ficar parado, Juliana, não quando nosso filho precisa de nós.
A mãe de Léo assentiu lentamente, compreendendo a corrida contra o tempo que se desenrolava diante deles. Era como se cada segundo fosse uma contagem regressiva, um convite para um futuro melhor. Ok, vamos fazer isso, ela falou, um misto de esperança e apreensão nos olhos. Mas precisamos de um plano, não podemos sair por aí fazendo tudo às cegas. Ele se sentia mais leve, como se um fardo tivesse diminuído. Afinal, a luta era um recurso necessário e essa busca por alternativas era um passo em direção à luz. Após se organizarem, Leandro pegou o celular e começou a buscar clínicas especializadas. Em horas, encontrou um grupo respeitado que oferecia métodos inovadores. Ele decidiu ligar. Com cada toque de tecla, o coração dele batia mais forte, a adrenalina subindo como um foguete. Sim, eu quero marcar uma consulta, disse ao atendente, a voz nervosa, mas firme. É urgente, meu filho precisa de ajuda. O homem do outro lado da linha respondeu com simpatia e em poucos minutos eles tinham uma consulta marcada. Quando desligou, um misto de alívio e ansiedade tomou conta dele. O que acontecerá a seguir? Ao fim do dia, Leandro e Juliana se sentaram na sala com Léo. A inocência do menino fez o mundo parecer menos pesado, mesmo que por um instante. Ele brincava rindo, absorvendo as cores e os sons ao seu redor como se tudo fosse perfeito. Olha só para ele, Juliana disse, apertando a mão de Leandro. É isso que estamos lutando para proteger. Mas na mente de Leandro, uma sombra espreitava. Será que ele estava se colocando em uma armadilha? E se as promessas de cura fossem apenas ilusões? Poderia ser que o risco valesse a pena? As perguntas martelavam em sua mente, mas a esperança também nascia. Agora que estavam começando a se mover na direção certa, Leandro sentia que algo mudaria. Ele estava pronto para desbravar o desconhecido. Mas o que ele realmente descobrira? A linha entre o amor e a loucura estava prestes a se estreitar ainda mais. Naquela noite, quando as luzes se apagaram, Leandro olhou para as estrelas pela janela, questionando o que o futuro reservava. A aventura estava apenas começando e ele precisava decidir o que ele sacrificaria na busca pelo bem-estar de Léo. A coragem poderia levá-lo a terras distantes, mas o retorno à casa nunca seria garantido. Em meio a essa incerteza, um novo pensamento começou a surgir em sua cabeça. E se ele não encontrasse apenas um tratamento, mas algo muito mais profundo, que poderia mudar a forma como ele via tudo? O sol já começava a se pôr, pintando o céu de diferentes tons de laranja e rosa, refletindo a esperança que crescia dentro de Leandro. No entanto, essa serenidade foi rapidamente substituída por um turbilhão de emoções ao olhar para Juliana, que organizava brinquedos na sala. A determinação dela era contagiante, mas os medos não desapareciam. Juliana, você já pensou no que podemos encontrar? Ele perguntou, a voz mais baixa agora. E se essa busca nos levar a algo que não estamos prontos para enfrentar? Ela parou, seu olhar fixo em uma figura de action figure que Léo deixara para trás. Às vezes, Leandro, é preciso se arriscar para encontrar o que realmente importa. Esta jornada não é só sobre tratamento, é sobre nós como família. As palavras dela ressoaram em seu coração. Leandro não queria que nada se colocasse entre eles. Ele queria que essa experiência fosse transformadora, não apenas para Léo, mas para eles como casal. Um laço mais forte, mais profundo. Naquela noite, enquanto Léo dormia, eles sentaram-se na varanda, a brisa suave envolvendo-os como um abraço. O clima estava calmo, mas o peso de suas decisões pairava entre eles como um objeto denso. Você confia que vamos encontrar a solução? Juliana quebrou o silêncio, seu tom de voz carregando uma vulnerabilidade que Leandro sentiu como um laço. Eu quero confiar, mas a incerteza é assombrosa. Ele ajustou a posição, buscando a proximidade dela. Tememos o desconhecido, e eu não sei onde isso nos levará. A expressão no rosto de Juliana era um misto de compreensão e aflição. Essa é a vida, Leandro. A jornada é cheia de altos e baixos, e a única coisa que podemos fazer é andar juntos. A sensação de unidade que crescia entre eles era quase palpável.
No entanto, quando Léo apareceu na porta da sala, sonolento e esfregando os olhos, as preocupações de Leandro retornaram. O pequeno menino parecia tão frágil, como se a vida fosse um delicado jogo de equilíbrio. Papai, mamãe, ele sussurrou, eu tive um sonho. Leandro e Juliana trocaram um olhar cúmplice, enquanto Léo se aconchegava entre eles. Ele começou a contar sobre uma aventura mágica, onde voava alto como um pássaro. Cada palavra, cada riso ecoava a pureza da infância, despertando no casal uma alegria simples, mas poderosa. Nós vamos te ajudar a voar, meu filho, Leandro prometeu, os olhos brilhando. Era uma de suas promessas feitas desde o primeiro dia. As horas passaram e a conversa fluiu naturalmente, enquanto eles falavam sobre o futuro, sobre como enfrentariam o que estava por vir com coragem. Mas no fundo de sua mente, Leandro não conseguia evitar o pensamento que surgira durante a noite. E se ele descobrisse que a verdadeira cura não estava em nenhuma clínica, mas bem ali, no amor que compartilhavam? Na manhã seguinte, a ansiedade tomou conta novamente. Com a consulta se aproximando, Leandro atravessou as ruas de sua cidade como se cada passo fosse adiante em uma jornada sem mapa. As possibilidades pareciam intermináveis, mas o risco também estava ali. Ao chegarem à clínica, a atmosfera era diferente do que imaginava. Uma mistura de serenidade e esperança pairava no ar, mas ele não conseguiria se livrar da apreensão. O que verdadeiramente encontrariam ali? Era apenas um passo, mas parecia um salto em um abismo desconhecido. E se nada for como esperamos? Ele murmurou para Juliana enquanto esperavam. Ela segurou sua mão, olhando profundamente em seus olhos. Precisamos acreditar, o amor nos trouxe até aqui. A frase dela ecoou em sua alma. Leandro respirou fundo, os pensamentos agitados se acalmando. Estava prestes a descobrir não só um caminho para ajudar Léo, mas também uma nova forma de enxergar seu próprio coração. Enquanto isso, algo inesperado estava prestes a acontecer dentro daquela clínica, uma revelação que poderia mudar tudo. O que eles descobririam ali poderia não apenas transformar suas vidas, mas também abrir uma porta para o que menos esperavam. E se, ao final, o que realmente precisassem encontrar fosse algo que já estava com eles o tempo todo? A sala de espera estava cheia de rostos desconhecidos. Leandro sentiu sua respiração acelerar, como se fosse um jogador prestes a entrar em campo. Ele olhou para Juliana, que mantinha uma expressão serena, mas havia uma centelha de nervosismo em seus olhos. Ao lado deles, Léo brincava com seus dedos, distraído com os próprios pensamentos. Você se lembra do que falamos? Juliana disse, baixando a voz só um pouco. Estamos aqui para buscar respostas. Estamos juntos nessa. Leandro assentiu, mas a certeza ainda não preenchia seu coração. Ele tentou focar na luz que entrava pela janela, iluminando os rostos à sua volta, mas a ansiedade se fazia presente, pesada, como uma sombra. Finalmente, o médico apareceu, um homem de cabelos grisalhos que sorria de forma acolhedora. Leandro, Juliana, venham comigo. Eles se levantaram, e a mente de Leandro fervilhava com possibilidades. O que eles iriam ouvir? O caminho a seguir parecia mais instável do que nunca, um labirinto sem saída. Léo continuava a brincar, sem perceber o peso da situação. Ao entrarem no consultório, o pediatra fez algumas perguntas simples e logo pediu que Léo se sentasse em uma cadeira. O menino parecia tão pequeno ali, rodeado de equipamentos médicos. Leandro observava seu filho, seu coração se apertava ao ver a fragilidade dele, mas também nota a curiosidade em seu olhar. O médico começou a falar, explicando os resultados de alguns testes e as opções de tratamento disponíveis. Leandro se esforçou para acompanhar cada palavra, mas tudo parecia longe. Estamos aqui para ajudar. O médico fez uma pausa, observando as reações de Leandro e Juliana. Contudo, há algo que preciso discutir com vocês sobre a condição de Léo. Por um instante, o tempo parou. Leandro sentiu um nó na garganta. O que quer dizer? Ele perguntou, a voz tremendo. A situação é mais complexa do que pensávamos.
Léo pode precisar de um tratamento mais específico, que não é apenas uma questão médica, mas emocional. É um caminho que pode ser longo e é preciso estar preparado. As palavras do médico ecoaram na mente de Leandro como um tambor retumbante. Ele trocou um olhar rápido com Juliana. A determinação dela já não era tão firme. A tensão no ar era palpável. "E se eu não conseguir suportar isso?" Leandro sussurrou, o medo transparecendo em sua voz. "E se perdermos nosso filho no processo?" Juliana apertou sua mão, transmitindo força. "Vamos superar isso juntos, não podemos desistir." Mas, por dentro, Leandro sentia-se cada vez mais confuso. Tentou absorver tudo o que estava acontecendo, as informações de tratamento, as implicações a longo prazo. Era como se uma montanha estivesse se formando em seu peito, intransponível e pesada. Após a consulta, foram direcionados a uma sala anexa. Léo mal sabia a gravidade da situação, ainda com seu coração inocente, brincando com um carro de brinquedo esquecido na mesa. Leandro se perguntava se a ingenuidade do filho poderia ser uma bênção ou mais uma camada de dor para enfrentar. "Precisamos falar com ele", Juliana sussurrou, seu olhar fixo em Léo. "Como?" Leandro respondeu, angustiado. "O que faremos?" Juliana respirou fundo, a determinação voltando aos seus olhos. "Vamos falar sobre o que está acontecendo. Ele precisa saber que, mesmo em meio a isso tudo, nós estamos aqui." A dúvida corroía Leandro. Ele queria proteger Léo, mas sabia que a verdade, mesmo que dura, era um caminho a ser seguido. Enquanto eles se preparavam para abordar o assunto, uma enfermeira entrou com um pequeno envelope na mão, com um sorriso gentil. "Desculpe interromper, mas temos uma informação adicional para vocês, algo que talvez queiram saber." Os olhos de Leandro buscaram os de Juliana e a tensão voltou a aumentar. Ele respirou fundo, consciente de que em poucos instantes poderiam descobrir algo que mudaria completamente o futuro de sua família. O que a enfermeira iria revelar? Estava prestes a ser uma nova virada, uma pista que poderia alterar tudo ou confirmar os maiores medos de Leandro. A enfermeira abriu o envelope e, ao olhar o conteúdo, um sorriso terno iluminou seu rosto. "Eu sei que vocês estão passando por momentos difíceis, mas temos boas notícias", começou, com um tom otimista. A confirmação do teste de Léo mostrou que ele não tem a condição mais grave que temíamos. Parece que é algo que pode ser tratado com a intervenção adequada e acompanhamento. O mundo de Leandro pareceu parar por um momento. Ele olhou para Juliana, que havia parado de respirar. A tensão no ambiente se dissolveu num sopro de esperança. "Então, isso significa que ele não vai precisar de um tratamento tão agressivo?" Leandro perguntou, sua voz se rompendo com a mistura de alegria e alívio. "Exatamente, mas seguimos com o plano de tratamentos terapêuticos e acompanhamento", a enfermeira explicou. "Será uma jornada, mas há razão para otimismo." Léo, sem entender a gravidade da conversa, ergueu os olhos brilhantes e sorriu com os brinquedos que ainda segurava. Aquela expressão inocente fez o coração de Leandro disparar de amor e alívio. "Nós temos uma chance!" Juliana exclamou, agora radiante, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Leandro puxou-a para mais perto, sentindo o peso todas as angústias que levavam semanas se aliviarem como uma tempestade que finalmente cede. Ele olhou para Léo, que agora sorria despreocupado, e no fundo sabia que a luta ainda não tinha acabado, mas estavam juntos, como uma verdadeira família. Nos dias que se seguiram, um novo ritmo começou a se formar. Com o apoio da clínica, Leandro e Juliana mergulharam em tratamentos naturais, equilibrando alimentos e implementando práticas de bem-estar em casa. Meditação em família, caminhadas ao ar livre e pratos coloridos que animavam os olhos de Léo. Com cada pequena mudança, Leandro sentia seu coração se encher com o amor que cresceu por aquele menino que se tornara sua razão de viver. Cada risada de Léo refletia a renovação de esperanças e a certeza de serem um time. A masculinidade que uma vez o fez se sentir pequeno se transformava em um verdadeiro grande amor, superando dilemas e preconceitos. Mas nem tudo era fácil.
O pai de Leandro ainda não havia aceitado a nova realidade. Durante um jantar em família, quando o assunto da saúde de Léo surgiu, as antigas discordâncias voltaram à tona. Mas ele não é seu filho de verdade, o pai disparou, a indignação evidente. Você não pode arriscar tudo isso em nome de um capricho. Leandro sentiu o sangue ferver nas veias. O amor pelo seu filho não era um capricho, era um compromisso profundo e inabalável. Fechou os punhos, mas antes que pudesse responder, Juliana o segurou, ciente da tempestade que estava prestes a começar. Ele é nosso filho, e é isso que importa, ela disse, sua voz serena, mas segura. O que significa ser pai não está na biologia, mas no amor, e nós temos esse amor. A sala ficou em silêncio enquanto as palavras dela ecoavam, reverberando ao redor como um som ressonante de sabedoria. Enquanto alguns olhavam em desaprovação, outros começavam a entender que a coragem e a força que Leandro demonstrava não podiam ser ignoradas. Nos meses seguintes, Léo começou a mostrar sinais de melhora. As consultas médicas eram mais frequentes, mas também mais otimistas. Os pequenos triunfos se tornaram o combustível da luta. Os sorrisos representavam suas vitórias mais preciosas. Finalmente, em uma tarde ensolarada, ao ver Léo correndo no parque, Leandro se lembrou de todas as batalhas pela qual havia passado. Ele sentiu uma nova força e não sabia se era a luz do sol ou o calor do amor que tinha pelo filho, mas decidiu que iria proteger aquilo que amava a todo custo. Nunca mais vou me esconder, pensou, com a determinação pulsando dentro de si. Ele e Juliana eram uma equipe e a história deles jamais teria fim. Ao contrário de limitações impostas, estavam construindo um legado. Sua essência provou que o amor supriria qualquer obstáculo. Como todo pai, Leandro aprendeu que mesmo os momentos de dúvida, sofrimento e insegurança poderiam ser transformados em potência pura. E todos os olhares que julgavam não importavam mais. A vida se tornaria um ciclo infinito de amor, compreensão e aceitação. E Leandro sabia que tinham diante de si uma história ainda mais bonita para contar. Ao terminar esse capítulo, ele se lembrou de que o mais importante já estava ali. Um filho cheio de vida, amor num lar incondicional e um futuro que se desenhava como um campo vasto e cheio de possibilidades. Portanto, o que você está esperando? Inscreva-se imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar esse amor. Comente suas reações e teorias sobre esse final. Queremos saber sua voz. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam sentir essa emoção. Só assim você mostra que é um verdadeiro fã de histórias que tocam o coração. Não espere nem mais um segundo para ser parte da nossa família.